Olha, uma peça de teatro de Harvard de 1913. À primeira vista parece só um registro histórico, né? Mas e se por trás dela existissem histórias que foram, assim, de propósito deixadas de lado? É isso que a gente vai desvendar agora. E o ponto de partida para essa nossa investigação toda está aqui, nessa frase da pesquisadora Bessina Gunter. Ela disse: "Eu queria adicionar à história que eu acho que foi esquecida." E é exatamente isso que a gente vai fazer. Vamos juntos adicionar as peças que faltam nesse quebra-cabeça. Então, a nossa história toda gira em torno disso aqui. Um desfile de Holling Hall. Pensa só, é uma peça com mais de 100 anos, feita para comemorar o aniversário de um dos prédios mais famosos de Harvard. Ok, para a gente entender o contexto, o Hollis Hall foi construído lá em 1763. Agora a gente avança 150 anos no tempo e chega em 14 de junho de 1913. Para celebrar essa data, os estudantes resolveram montar essa peça, um desfile de Hollis Hall. Mas o ponto mais interessante, o que realmente revela muito sobre essa peça, é quem fez ela, sabe? Foi escrita, montada e atuada inteiramente por estudantes homens e brancos. E qual era o objetivo? Era bem claro: celebrar uma visão muito particular da história de Harvard. Uma história só de glória, de tradição, focada no papel do prédio na Revolução Americana. Ou seja, uma narrativa bem controlada, né? E aí fica a pergunta, né? Uma pergunta que todo mundo deveria se fazer. Será que essa é a história inteira ou tem mais coisa aí? A resposta, como a gente pode imaginar, está justamente na história que não foi contada. E é aqui que o projeto genial da Bessina Gunter entra em cena. A ideia dela foi tratar a peça original como se fosse um álbum de recortes, sabe? E ir adicionando ali as histórias que tinham sido ignoradas. E a forma como ela fez isso foi muito física, muito concreta. Ela literalmente pegou a peça e foi adicionando fotos, anotações nas margens do texto. A sacada aqui não era apagar a história que já existia, de jeito nenhum. A ideia era completar, sabe? Criar um registro histórico muito mais rico e, no fim das contas, mais verdadeiro. Bom, então, quem são essas pessoas que ficaram de fora? O primeiro grande grupo que a gente encontra são as mulheres de Radcliffe. Elas tiveram que literalmente criar um palco próprio. A questão central era essa. Naquela época, mulheres simplesmente não podiam morar no campus principal de Harvard, o Harvard Yard, e nem participar da cultura da universidade, que era totalmente dominada por homens. Era uma regra de exclusão bem clara, que impedia que elas fizessem parte daquele mundo que o desfile de Hollis estava celebrando. É como se existissem dois mundos completamente paralelos. De um lado a gente tem o desfile de Hollis, com os homens celebrando o passado de Harvard. E do outro, olha que interessante, a só alguns quarteirões dali, em Radcliffe, as mulheres não estavam de braços cruzados. Pelo contrário, elas estavam criando uma cena de teatro super vibrante, escrevendo, dirigindo e atuando nas suas próprias peças. E essa separação forçada acabou não sendo só uma limitação. Na verdade, virou uma fonte de poder. A pesquisa mostra exatamente isso. Elas tiveram que criar essa subcultura, e isso deu a elas um senso de autonomia sobre o produto que criavam. Elas eram donas da própria arte. E olha, isso não era um hobby não. As peças delas eram um sucesso de crítica. Recebiam elogios, críticas super positivas em jornais importantes como The Boston Globe. Elas eram de fato uma força cultural relevante com mérito próprio. Mas as mulheres não foram as únicas a serem deixadas de fora dessa narrativa do Hollis Hall. E isso nos leva para uma outra história, talvez ainda mais complexa, a da experiência dos estudantes negros em Harvard. Uma experiência que pode ser definida por um paradoxo bem cruel: admissão sem inclusão. Mas o que isso quer dizer na prática? Admissão sem inclusão. Esse conceito é fundamental para a gente entender o que acontecia. Quer dizer o seguinte: a universidade até admitia estudantes de grupos marginalizados nos cursos, mas, ao mesmo tempo, negava a eles, de forma sistemática, o direito de participar de verdade da vida social e de morar no campus. E isso não era algo velado, não. Era uma política bem clara, com passos definidos. Primeiro passo: Harvard começa a admitir estudantes afro-americanos. Segundo passo: esses mesmos estudantes não podiam morar nos alojamentos dos calouros. E o terceiro passo: eles eram proibidos de morar com estudantes brancos. Simples assim. E essa política de exclusão, ela durou, viu? Durou bastante tempo. Foi só lá nos anos 20, quase uma década depois daquela peça de 1913, que os estudantes negros finalmente tiveram permissão para morar em dormitórios integrados com os outros alunos. Tudo isso nos leva a uma questão fundamental: como é que essas histórias escondidas finalmente aparecem? É um processo, né? Um processo de descoberta, de reintegração. No fundo, é um processo de reescrever a história oficial. E mais curioso,
A chave para encontrar todas essas histórias esquecidas de exclusão estava num lugar, digamos, bastante irônico. Estava justamente no sistema online da biblioteca de Harvard, que se chama Hollis. É isso mesmo. O sistema que leva o nome do prédio, que era o centro da celebração, era o mesmo lugar que guardava as pistas da sua história incompleta. Uma ironia e tanto, né? Isso só reforça o grande objetivo de todo esse trabalho de pesquisa histórica. Como a própria Bessina disse, é importante tirar isso dos arquivos e trazer para a luz. A lição que fica disso tudo é muito forte. A história que a gente herda, que a gente aprende, raramente é a versão final. Na maioria das vezes é só um primeiro rascunho. É um ponto de partida, um convite para a gente cavar mais fundo e encontrar a história completa. E isso tudo termina com uma pergunta que fica para a gente pensar e que vai muito além dos muros de Harvard. Que história será que está faltando na nossa própria história?